Meus irmãos e minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal, o canal EBD em Ação. O canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos, alunas e a todos os amantes da Escola Bíblica Dominical. Com o objetivo de ajudar o professor, a professora no seu plano de aula, no seu plano de ensino, todos os domingos nas classes de jovens da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para te subsidiar, trazer subsídios, sejam eles subsídios doutrinários, subsídios teológicos, todos os subsídios que conseguimos disponibilizar, colocamos aqui todas as semanas para que o professor, a professora sejam auxiliados no seu projeto de ensino. Bem-vindo a você que é inscrito no canal. Te agradeço pela tua inscrição, te agradeço pelos teus comentários, te agradeço pelos teus likes, te agradeço pela tua interação, pela tua divulgação do canal EBD em Ação. Bem-vindo a você que pela primeira vez está acessando o canal EBD em Ação. Ou você que acessa sempre o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, convido-te, venha, inscreva-se no meu canal. Tem uma tarja vermelha com letra branca escrita inscrever-se. Clique nela, aí você tornar-se-á um inscrito. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos disponíveis aí no canal EBD em Ação. Se gostar dos vídeos, dê um like, bastante like, divulgue, comente, compartilhe nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. E sempre que eu posso, eu vou lá e respondo aos comentários dos nossos assinantes, das pessoas que interagem conosco aí no canal EBD em Ação. Você pode também ativar o sininho, tem um sinozinho aí do seu lado direito, que você clicando no sino, ativando ele, você é notificado de vídeos novos. E eu posto vídeos todas as semanas aqui das lições de jovens e também de adultos. E você, se estiver com o sino ativado, vai receber uma notificação. É como se alguém estivesse dizendo: corra no canal, tem novidade, tem vídeo novo. Aí você vai assistir em primeira mão estes vídeos. E comentamos as lições de jovens e de adultos que estão disponíveis através de pastas chamadas playlists. Vai lá na pasta, na playlist, clica em uma delas, você vai ter o trimestre que você quiser. Os trimestres passados estão ali disponibilizados. Faça bom uso, pode baixar, pode compartilhar, pode divulgar, pode comentar. Faça bom uso, porque é exatamente para auxiliar você, professor e professora. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, datada do dia 1º de setembro de 2019, com o título O Conhecimento de Deus que conduz ao crescimento espiritual. O texto do dia está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. A síntese, a fé no Senhor Jesus Cristo e o conhecimento dele, que levam ao crescimento espiritual, impulsionam os crentes a fazer a diferença no mundo e perseverem até o final. Então a lição ela vem falando sobre o conhecimento de Deus. O texto áureo, texto do dia, já está dizendo sobre o conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E o primeiro ponto fala a suprema importância do conhecimento de Deus. E o primeiro ponto, uma refutação ao gnosticismo. O que era o gnosticismo? Era um pensamento que existia que a salvação só poderia ser adquirida com a aquisição do conhecimento. Os salvos deveriam conhecer as ciências, conhecer as matérias, deveriam ter muito conhecimento para poder então ser salvo. Eles confundiam ou não aplicavam o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que não tem nada a ver com ciências. Muitos salvos podem estar com a salvação garantida, conhecendo a palavra de Deus e conhecendo o seu Deus, e desprovido das ciências, desprovido do conhecimento secular. Mas também pode ser que algumas pessoas já tenham conhecimento científico e mesmo assim precisa do conhecimento de Deus e conhecer Jesus Cristo para alcançar a salvação. Então não tem nada a ver com o gnosticismo, a gnose, as pessoas que pensavam desta forma ou que louvavam o conhecimento, que a salvação era a partir do conhecimento, eles pensavam errado. Então não é desta forma que nós pensamos ou que a Bíblia nos ensina. Segundo ponto, o conhecimento de Deus. Então,
Pedro está alertando que a graça é multiplicada através do conhecimento de Deus. Como conhecemos a Deus? Através da Bíblia Sagrada. Deus ele se revela de diversas formas, através da sua criação. Os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, sem linguagem, sem fala. Ouve-se a sua voz por toda a extensão da terra. Então a criação ela anuncia a Deus. A palavra de Deus também está dizendo quem Ele é, está revelando quem Ele é. E é através dela, com a interpretação do Espírito da nossa vida, que nós vamos entender os desígnios de Deus. E também o conhecimento relacional. Qual que é a nossa relação com o nosso Deus? Porque conhecer Deus teoricamente, pontuando no quadro todos os atributos divinos, etc. e tal, é uma coisa. Agora, ter experiência com o nosso Deus, conhecimento relacional com Deus, que a teologia pentecostal denota exatamente isso, conhecer Deus, sentir Deus, ter essa experiência relacional com Ele, é diferente. Por isso que João disse, andarmos na luz, que é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se andarmos na luz, que é a palavra, temos comunhão uns com os outros. Comunhão com Ele e uns com os outros. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então é o conhecimento da palavra também. E é a relação que temos com o Deus da palavra. Terceiro ponto, conhecimento para a vida e para a piedade. Que vida? Tanto a vida secular, a vida física, quanto a vida espiritual. Nós temos esta visão espiritual. Temos a vida espiritual e nós só vamos conhecer as coisas de Deus, os propósitos de Deus, as promessas de Deus, o futuro de Deus, as coisas transcendentes através desta comunhão com Deus, através do conhecimento de Deus, a experiência com Ele, as relações com Ele, a comunhão com Ele e a devoção à palavra, ao estudo da palavra, a buscar explicações na palavra. É só assim que nós vamos ter esta vida espiritual adequada. Porque as pessoas ímpias, o Deus desse século, cegou o entendimento, que é a vida espiritual. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, as pessoas ímpias que não têm Deus, que não têm a Bíblia como a sua regra de fé e prática, eles não têm a vida espiritual, não têm as visões de Deus, as profecias de Deus, o conhecimento das coisas espirituais, não entendem, preferem dizer que, ou preferem ignorar o inferno, a vida após a morte, porque não têm a vida espiritual. E a piedade, ser pio, que é o contrário de impio, é ser pio. Ser pio é trazer a pureza da graça de Deus, desprovido de todas as questões maléficas do mundo, as questões pecaminosas, está isento disso, está lavado e remido pelo sangue de Cristo, trazer a piedade de uma forma mais simples, como eu coloco aqui. Segundo tópico, as vocações celestiais e as preciosas promessas. Primeiro ponto, chamados por Deus. Então, quer dizer, é uma vocação, Deus chamar os obreiros. Os obreiros são vocação, Deus tem uma vocação para eles. A liderança é uma vocação, o pastor é uma vocação. Não é uma profissão, você não se torna um profissional da palavra. Um pregador profissional da palavra, um pastor profissional. Eu vou estudar, fazer uma faculdade e me tornar um pastor profissional. O que a Bíblia mostra é uma vocação. Foi Ele mesmo que deu uns para pastores, para doutores, para presbíteros, para profetas. Então, Deus é quem chama. Muitas pessoas estão achando que o ministério é profissionalismo. Eu sou um pastor profissional. Eu estudei, me formei, então eu sei conduzir. Mas qual que é o resultado da igreja desse indivíduo que é profissional? Qualidade pífia. Ele não tem a chamada divina, a palavra, pastos para dar para a igreja. A igreja dele vai cair de produção. Os irmãos não vão se sentir satisfeitos com o que ele tem para oferecer. Porque é diferente de uma empresa que você tem a obrigatoriedade de trabalhar todo dia como profissional por causa do seu salário. Você não vai voluntariamente, a igreja é voluntária, as pessoas vão por causa de Cristo e da sua palavra, não por causa do profissionalismo do indivíduo que está ali como profissional. Prega como profissional, ensina como profissional, administra como profissional, e a igreja ela é um organismo vivo. Como que é essa relação do profissionalismo com o organismo vivo? Será que a gente não consegue fazer diferença do que a igreja visível, que você vê, a igreja estrutura, instituição, e a igreja como organismo, a invisível, aqui Cristo é o cabeça. Então é complicado essas questões do profissionalismo.
Então nós precisamos ter cuidado com essas questões do profissionalismo. Eu sou um pregador profissional, um professor de ensino profissional, um pastor profissional, um líder profissional, porque fiz curso de liderança lá fora, então aqui eu vou fazer uso das técnicas de liderança. E então não vai funcionar, porque a igreja ela é um organismo vivo. E ela, como organismo, cabeça é Cristo, nós somos os membros, e aí ele é quem chama e coloca as pessoas nos locais certos, e vai funcionar como uma engrenagem por causa de Cristo, por causa do amor de Cristo, por causa da graça de Cristo, pela palavra de Cristo, não pelo profissionalismo. Segundo ponto do segundo tópico, grandíssimas e preciosas promessas. Deus nos faz promessas. A promessa de um porvir, promessa de um futuro adequado, promessa do céu, promessa de melhorias, promessa de galardão, promessa de redenção, promessa de consumação dos projetos de Deus. Então nós temos muitas promessas, além das promessas que Deus faz mesmo para a nossa vida. Promessa de bênçãos para a nossa vida, promessa de bênçãos tanto espirituais como materiais. Então, ensinar esse aspecto para a nossa juventude, a respeito das promessas, das grandiosas promessas. Fazer, professor, com que os jovens eles tenham interesse por essa promessa, ou pelo menos que conheçam quais são as promessas de Deus para a igreja, para a nossa vida individual. O professor deve levar isso e fazer com que os jovens sejam tocados pela palavra, pelas promessas de Deus, não pela nossa retórica. Terceiro ponto do segundo tópico, a fidelidade de Deus à sua palavra. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Se Deus prometeu, ele cumpre. A Bíblia diz que todas as promessas de Deus são por ele sim. Então, quer dizer, ele é fiel para cumprir. Agora, a gente vê muito escrito em carros, frases, estabelecimento público, frases dizendo, Deus é fiel. Sim, a Bíblia diz que Deus é fiel. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Tudo que ele falou que cumpriria, cumpriu. E aquilo que ele disse que cumprirá, com certeza cumprir-se-á. Agora, ele é fiel. Mas a pergunta é, nós somos fiel a Deus e a sua palavra? Então, ensinar o jovem a buscar esta fidelidade, buscar este compromisso com a palavra. A vida do jovem deve ter base nos compromissos da vida, compromisso, sejam os compromissos do trabalho, da faculdade, os compromissos das relações, compromisso em tudo, compromisso com a Bíblia, compromisso com a igreja, compromisso com a família, compromisso consigo mesmo, com Deus, etc. Mas buscar esta fidelidade constantemente, esta obediência, essa piedade, esta confiança, fazer com que o jovem se estruture exatamente para isso, pelo que vem pela frente. O terceiro tópico é a fé crescente e frutífera. E o primeiro ponto, crescer requer diligência. Aqui está falando do crescimento espiritual. Nós precisamos mostrar para a juventude que a vida cristã ela tem uma estrutura. Ela é arraigada, ela tem uma base e cresce. É chamado de maturidade cristã, chamado de crescimento espiritual. Então, nós temos muitas etapas na vida ainda a alcançar. Existem pessoas que não são ensinadas sobre isso, então eles se tornam cristãos e ficam tranquilos esperando o arrebatamento. Mas esquece-se que, além dessa chamada para a salvação e em tornar-se cristão, tem muitas coisas ainda que nós podemos buscar e ganhar para a vida. Precisamos do batismo para se tornar membro de uma igreja. Precisamos do batismo com o Espírito Santo, que já é mais outro degrau que vão adquirindo. Precisamos do fruto do Espírito e desenvolver esse fruto, faz parte da gente buscar, se esforçar em busca do Espírito Santo, aprender com ele para produzir frutos dignos de arrependimento, buscar dons espirituais, buscar o conhecimento da palavra, buscar enfim, um crescimento, a maturidade cristã. Cada vez mais que passamos os dias sendo cristão, fiel, nós vamos se distanciando do mundo, se despegando do mundo, se tornando mais cristãos, mais santos. Porque santificação significa separação. E cada vez mais que nós vamos se aproximando de Deus, nós vamos se separando do mundo. Então isso é santificação. Além de deixar aquilo que trouxemos do mundo, os linguajares, os pensamentos, os trejeitos, uma série de coisas que viemos como consequência do pecado no mundo, viemos para a igreja com eles. Então Deus vai nos libertando disso, é o crescimento espiritual. Por isso que a igreja é comparada ao edifício. O edifício ele cresce em andares, tem estrutura para aguentar isso.
Então o crente cresce assim dessa forma também, o crescimento. Paulo até diz que ele deu um para pastor, doutor, presbítero, evangelista, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos. Para que todos cresçam até chegar à estatura de Cristo, a estatura de varão perfeito. Então é um crescimento que nós vamos alcançar no arrebatamento. Quando o arrebatamento vier, a isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isto que é mortal se revestirá da imortalidade. E cumprir-se a promessa, como diz Paulo. Mas enquanto isso, nós estamos crescendo e buscar esse crescimento através desses frutos do Espírito, dos dons, dos pastores ensinando, do crescimento, a maturidade cristã em si, ela está em evolução na nossa vida. Desenvolver as virtudes cristãs também levar a juventude a desenvolver as virtudes cristãs. Qual é a virtude cristã? Por que, como cristão, devemos ter essa virtude, ter esse poder, ter esse carisma, ser diferente? As pessoas precisam olhar e ver que o cristão é feliz, que o cristão ele tem uma esperança, que o cristão ele tem uma certeza, que o cristão ele não tem uma vida simplesmente pautada nesta vida secular. Mas estamos aqui de passagem e temos uma perspectiva. Por que as pessoas mais não olham para o cristão como uma perspectiva de futuro? Porque poucas vezes falamos sobre o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo, a destruição deste mundo pecaminoso. Porque às vezes nós estamos gostando demais desse mundo, desta vida, que esquecemos o futuro. Então a virtude cristã deve apontar para o futuro, não uma vida eterna aqui. Nós estamos aqui só de passagem, mas temos um futuro proeminente com Deus. E deixar de ser estéril é aquele que não produz fruto. E a Bíblia nos incentiva a produzir fruto. A juventude precisa sair do marasmo, da mesma. Quantos anos? Tem cristãos que estão na igreja que têm 30, 40, 50 anos e nunca leram a Bíblia. Então é um estéril, não consegue ter um conhecimento, a crescer a fé, crescer o seu conhecimento de Deus, ampliar o seu conhecimento das coisas espirituais. Então deixar de ser estéril, produzir frutos, ter algo para fazer na igreja, não viver ociosos ou sem o que fazer, ou desinteressados pelo reino de Deus. Porque é o reino de Deus que está em nossa vida e nós temos compromisso com ele, estamos inseridos nele, então vamos levar o reino de Deus, alargar o reino de Deus. A Bíblia fala que o reino de Deus ele é tomado à força, então ele vai se alargando, vai se ampliando. Nós estamos aqui com esta nossa contribuição. E por último, fazendo firme a vocação. Então ficar firme na nossa vocação. Os jovens têm uma vocação, têm uma chamada, têm um propósito. Então vamos, os professores e as professoras nessa escola dominical, mostrar ou tentar descobrir qual que é a vocação desses jovens, qual é o compromisso que eles devem ter, qual que é a chamada que eles devem ter, o que eles devem desempenhar, qual que é a atividade da juventude na igreja. O que nós fazemos para envolver o jovem no reino de Deus? Qual é a nossa proposta que nós devemos agregar eles a esse reino, a fazer algo para Deus, a praticar algo para Deus, a ter uma visão de reino? Então, vamos levantar essas questões para que a nossa juventude tenha vocação e a partir disso vão ter ela como certa, vão buscar lutar por ela, estar firme, esperando, apesar de estar estudando, trabalhando pelo reino, apesar de estar namorando, trabalhando pelo reino, apesar de estar se formando, apesar de estar em busca do profissionalismo, se qualificando, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, trabalhando no reino de Deus na sua vocação. Portanto, professor e professora, que você tenha uma boa aula, que o Espírito possa falar através de você e tocar na nossa juventude para que eles estejam preparados para assumir em um futuro próximo a liderança da nossa igreja. Deus em Cristo te abençoe e uma boa aula.